2 Coríntios 5,14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tomem assento, queridos. Glória a Jesus. Quando Jesus começou a pregar, ele inicia uma releitura dos livros sagrados, da lei, dos salmos e dos profetas. E essa releitura trouxe um grande impacto para aqueles que o ouviam falar. Impacto tamanho que em Mateus 7, versículos 28 e 29, no final do seu mais longo sermão, que é o Sermão da Montanha, Mateus registra a seguinte frase: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade. O ensino de Jesus era algo tão disruptivo, era algo tão novo, tão profundo, que causou impacto profundo nas pessoas, principalmente nos pecadores, nos publicanos, a ponto de Jesus acusar os escribas e fariseus de estarem impedindo os pecadores de entrar no reino. Era um discurso que trazia Deus para perto, que reposicionava o homem diante de Deus. O Evangelho de Cristo não é uma religião, é um estilo de vida para mim e para você. Um estilo que vai mudar a nossa posição diante de Deus. O ensino de Jesus era tão impactante que quando Nicodemos, que era mestre da lei em Israel, príncipe dos judeus, ficou impactado e não conseguia nem mesmo entender o que Jesus estava falando. Quando Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Paulo está agora trazendo esse entendimento para a igreja de Corinto, falando para eles qual é a nova posição da igreja diante de Deus. É um novo, e Paulo ele inicia o seu discurso falando sobre a morte de Cristo, e que essa morte produziu vida a todos nós, porque quando Jesus morre, nós também morremos com ele. A doutrina da substituição e da identificação. Quando ele ressuscita, nós também ressuscitamos com ele, não na carne, mas no espírito, para uma novidade de vida na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está falando sobre isso, sobre esta nova vida que Cristo promoveu para a humanidade, que Cristo deixou à disposição de todo aquele que nele crê. É por isso que esta nova vida, ela vem com condições ou condicionantes, porque Paulo vai falar que a partir do momento que nós aceitamos essa nova vida, no versículo 15 ele vai dizer:
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aceitar a salvação de Cristo é aceitar uma nova vida em Cristo. Não temos como dissociar uma coisa da outra. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador, automaticamente eu o recebo como meu Senhor. Eu o recebo, aleluia, para que a partir de agora eu não viva mais a minha vida, os meus planos, aquilo que eu acho que eu preciso ou tenho de fazer, não são mais os meus caminhos, agora é a vida dele em mim, são os planos dele, aleluia, é a obra dele na minha vida. Então Paulo está dizendo aos coríntios e também a nós, que Cristo não morreu apenas para nos salvar, mas para projetar a vida dele dentro de nós. Para que quando nós nos movemos agora nesta terra, as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. Então eu quero que você entenda que esta nova vida é algo tão impactante, tão forte, tão abrupto, que ele vai dizer no versículo 16, que assim que daqui por diante, diga comigo, a ninguém conhecemos, diga, a ninguém conhecemos, segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. O que é isso? Paulo está dizendo que a partir do momento que Cristo habita em nós, Ele muda, Ele nos dá um novo entendimento, uma nova cosmovisão, brota do dentro de nós, e nós começamos a perceber as coisas, a nossa percepção das coisas mudam, porque nós agora não iremos mais perceber as coisas ou discernir as coisas a partir da nossa velha vida. Deus nos dá novos olhos, Deus nos dá, aleluia, uma nova forma de ver as coisas. E na maioria das vezes aquilo que na nossa velha vida nós valorizávamos, na nossa vida agora nós não valorizamos mais. Quem está me entendendo? Deus muda o nosso sistema de valores dentro de nós. É por isso que ele diz que até mesmo se você conhecesse Jesus pela sua antiga vida, você agora teria que conhecê-lo de novo pela nova vida, porque Deus está te dando uma visão a partir dele. Preste atenção, há uma grande diferença se eu descer aqui, o altar eu vou descer, eu tenho uma visão aqui, uma visão de vocês, essa é a minha visão, a minha perspectiva de vocês aqui é uma, mas quando eu subo aqui, eu tenho uma outra perspectiva. O que foi que Jesus fez? Ele nos elevou para uma posição superior. Ele nos deu uma nova perspectiva da vida. E a partir dessa nova perspectiva, nós vamos enxergar as coisas totalmente diferentes. Isto é uma posição em Cristo. Diga comigo, posição. Você já viu nos estádios que a melhor visão que tem é a que fica no camarote? Ele consegue ver o jogo completo, ele está no melhor lugar ali, está no centro, a visão é perfeita, é uma visão privilegiada. Da mesma coisa a visão daqueles que narram o jogo, eles possuem uma visão privilegiada, porque eles precisam ver a cena como um todo. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele nos deu um assento no seu camarote.
para que a partir de hoje você veja a vida de uma forma completamente diferente. Você veja a partir da posição dele. Aleluia. A Bíblia diz que ele nos fez assentar, que Deus nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a nova vida que nós temos. Então Paulo, ele está explicando isso. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam entender, vocês não podem mais olhar as coisas, julgar as pessoas, ou as situações e circunstâncias da sua vida, a partir da sua velha vida. Não, Deus te trouxe para uma nova posição. Deus iluminou a mente de vocês, e Ele está chamando vocês para que vocês tomem posse deste novo posicionamento em Deus. Porque só a partir daí vocês vão entender o que Deus tem para vocês. Só a partir daí vocês vão entender qual é o caminho que vocês têm que trilhar. Preste atenção. Aí Paulo vai desenvolver, e ele vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, diga comigo, e eis que tudo se fez novo. Então a gente entende que para que as coisas se façam novas, primeiro as coisas velhas precisam passar. Olhe para o irmão e diga assim, as coisas velhas não podem ser melhoradas. O novo só virá quando nos desligarmos do velho. Existem pessoas que têm a dificuldade de ver isso e de entender isso. Elas querem um novo sem deixar o velho. Não dá para ter as duas coisas, meu amado. Não dá para ter a nova vida em Cristo, ainda querendo viver a antiga e velha vida. Por quê? Porque existem coisas que quando se misturam, o resultado é pior do que o estado anterior. Eu vou repetir. Existem coisas que quando se misturam, o resultado é pior do que o anterior. Por exemplo, se você pegar um pano novo e fazer um remédio numa roupa velha, a Bíblia vai dizer o quê? Que vai romper. E quando rompe, o buraco fica maior do que o que era. Sim ou não? E por que você fica querendo remendar? Por que você quer fazer um mosaico da sua vida? Não, isso aqui não, Jesus. Isso aqui o Senhor deixa, isso aqui o Senhor... Não, mas o Senhor pode tirar isso aqui, mas isso aqui o Senhor deixa. E a gente quer fazer um mosaico. Deus não quer fazer mosaico da sua vida. Ele quer te dar uma vida nova, uma roupa completamente nova. Uma identidade nova, uma visão nova das coisas. A mesma coisa é o odre. Se você pega o odre é aquele vasilhame de couro. Então o odre velho, ele fica rígido. O couro fica duro. Põe um vinho, porque o vinho fermenta e faz com que o couro se estique. Mas se o vinho é velho, não tem problema nenhum. Mas se você pôr no odre velho um vinho novo, o vinho vai fermentar, vai causar pressão no odre velho, ele não tem mais como esticar, e aí ele faz o quê? Ele racha. Diga comigo, ele racha. Então, às vezes nós estamos como um odre velho. A gente quer o vinho novo, mas Deus não pode te dar o vinho novo enquanto você for um odre velho. E o que é ser um odre velho? É não querer se expandir. É não querer ser esticado. Sabe? A única forma de um novo de Deus fazer parte da sua vida, é quando você aceita uma expansão em Deus. Deus vai te esticar, porque o que Ele tem para pôr na tua vida é algo muito maior do que você tem hoje. Ah, quem entendeu isso aqui? Mas você não quer, não aceita, você quer continuar da mesma forma. Aí Deus disse assim, então não vai ter vinho novo.
Não vai ter. Você vai ficar aí com esse vinho velho. E aí a gente fica na igreja nessa luta. Porque a gente sente o cheiro do vinho novo. A gente vê as pessoas falando de como é bom esse vinho novo. Mas a gente não consegue experimentar o vinho novo. Porque a gente ainda é um odre velho. Olhe para o irmão e diga assim: está na hora de você se expandir. Deus quer mudar a tua estrutura. Porque com essa estrutura que você tem aí, meu irmão, você não dá para receber o novo que Deus tem para você. Então Paulo, ele está dizendo que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Mas como isso é? Eu vou explicar lá na frente. Eu vou ainda me deter aqui no velho e no novo aqui. Então, existem pessoas que o passado, ele tem um passado como se fosse uma âncora. Ele não anda de jeito nenhum. Porque tudo, ele se retrata a alguma experiência que ele teve. Você já viu pessoas assim? Qualquer coisa, ele bate e volta, ele volta lá naquele mesmo ponto. Bate e fala: não, mas porque naquela vez aconteceu isso. Bate. Irmãos, o passado não pode ser uma âncora na sua vida. Ele pode ser, no mínimo, um retrovisorzinho. Ele não pode ser o freio, voltando para o carro, a analogia do carro, não pode ser um freio de mão, mas um retrovisor. Para você apenas entender de onde você está vindo. Mas Deus quer que você olhe para o para-brisa. Deus quer que você olhe para a frente, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quem recebe essa palavra? Pessoas que estão presas ao passado pela falta de perdão, por um sentimento de perda, que perderam algo. E todas as vezes ele vai e volta, ele porque naquela eu tinha isso. É um emprego, é um filho, é um casamento, é um bem, um imóvel, é um carro. E esse sentimento de perda deixa essa pessoa o tempo todo lá no passado. Ela não consegue avançar. E Paulo está dizendo assim: as coisas velhas se passaram. Por que ele está falando? Porque antes ele disse que tudo tinha sido feito novo. Então Paulo está dizendo assim: para se fazer novas coisas, as velhas têm que passar. Sim ou não? Então, por mais difícil que seja esse tempo que você está vivendo, eu quero te dizer que não importa aquilo que você viveu lá atrás. Deus te chamou para ser maior do que tudo isso. Deus te chamou para ser maior do que as perdas que você teve no passado. Deus te chamou para ser maior do que esse sentimento de culpa que você carrega. Deus te chamou para ser maior do que essa falta de perdão que você carrega. Deus te chamou para ser maior do que isso. Mas a única forma de você viver o que Deus tem é largando essa posição velha. É voltando para, se reposicionando em Deus para o novo. E foi isso que Cristo fez. Então, por mais difícil que seja, esse tempo que você está vivendo é o melhor tempo para você viver. Eu vou repetir. Por mais difícil que esteja sendo, esse tempo que você está vivendo agora é o melhor tempo para você viver. Porque só a partir dele, desse seu hoje, é que você pode mudar o seu futuro. Você não consegue mudar o seu amanhã com aquilo que você viveu. Você consegue mudar ele com o que você está vivendo agora. Então Deus está te chamando para essa nova experiência. Preste atenção aqui. Aleluia. Deus não faz o mesmo. É interessante que lá em Jeremias 18, quando o vaso se quebra, a Bíblia diz que Deus não faz o mesmo vaso, o mesmo modelo. A Bíblia diz que Deus faz um novo vaso. Quem está me entendendo aqui? Mas por que você fica querendo que Deus repita aquela experiência de lá? Não, eu queria que fosse como não, mas eu queria que fosse. Você precisa entender aqui
que Deus ele é poderoso para trazer para a tua vida experiências muito maiores, vitórias muito maiores do que as que você já viveu no passado. Você já viu aquele povo quando você se encontra com ele, que ele diz assim, rapaz, aquele tempo era um tempo bom. Que tempo bom, coisa nenhuma, o tempo bom é hoje. Um saudosismo. Você já viu aquele povo, quando esse povo vem com essa conversa comigo, eu digo, não. Por que hoje, pastor? Porque hoje eu posso mudar, eu posso orar, eu posso buscar Deus, eu posso me alinhar. Quem está me entendendo aqui? Eu não posso receber nada no passado, meu irmão. Então larga esse saudosismo, joga isso no lixo. Você toda hora com esse reme, toda hora com essa conversa, não é porque, né, eu tive. Você já viu esse povo, toda hora ele vem contar a mesma coisa, a mesma vitória, a mesma. Você sabe qual é o maior inimigo da próxima vitória? É a última. É o maior inimigo que você fica, não, mano, é porque você está aqui, ó. Deus me deu. Deus está dizendo assim, meu filho, já é passado, eu sou o presente na sua vida. Eu continuo, sarei sendo presente. Eu estou no teu passado, no teu presente, no teu futuro. Isso aí já passou. Eu tenho coisas novas para você. Aí você vai ver aquele povo. É recorrente. Eu vou fazer 35 anos de evangelho esse ano, então eu posso falar isso para vocês. É recorrente, eles vêm com o mesmo discurso. Aí roda, conversa. Depois de uma hora ele, rapaz, eu vivi tal coisa, não sei o que lá. Aí você encontra ele 2 meses depois, 3 meses, ele vem, a mesma conversa. Não, é porque são pessoas que estão presas no passado. Eles estão presas naquela experiência que foi boa. Naquela parte da vida que eles viveram que foi boa. Mas essas pessoas, elas não creem que Deus é poderoso para dar a eles experiências e vitórias que vão suplantar tudo aquilo que ele viveu no passado. Olhe para o irmão e diga aí, o novo de Deus é maior. Quem está me entendendo aqui? Preste atenção. Quando os judeus voltaram para reconstruir, para dedicar o segundo templo, né? Dedicar o segundo templo. A Bíblia vai dizer que houve uma experiência assim bem complexa. Porque os velhos que tinham ouvido falar do primeiro templo, e alguns que viram o primeiro templo, poucos na verdade, na hora que chegaram e que viram o segundo templo, começaram a chorar. E eles choravam tão alto, que dava-se ouvir a quilômetros de distância o choro deles. E a Bíblia diz que os novos celebravam, pulavam de alegria, tão alto, que dava-se ouvir os cânticos de alegria. Os velhos choravam porque o templo, o segundo templo, era muito menor do que o primeiro. Não tinha ouro como o primeiro. E eles choravam com saudade do primeiro templo. Os novos pulavam de alegria porque eles nunca tinham tido um templo. Então para eles aquilo ali era tudo. E eles celebravam com muita energia. E é por isso essa experiência no tempo de Ageu. O templo era menor, não tinha ouro. É por isso que em Ageu Deus vai dizer assim: minha é a prata e meu é o ouro. O que Deus estava falando? Se eu quisesse colocar ouro, se eu quisesse fazer como era o templo de Salomão, eu fazia. Eu dava poder ao meu povo, mas eu quis desta forma. Mas Ageu não para por aí. Ageu 2:8, ele diz assim, Deus diz assim: minha é a prata e meu é o ouro. Ageu 2:9, Deus diz: a glória desta última casa será maior
do que a primeira. E por que Ageu está falando isso? Porque por mais glorioso que fosse o templo de Salomão, por mais suntuoso que fosse, com muito ouro, com muita prata, Deus descia nele uma vez por ano, e era uma arca de madeira que estava lá. Mas o templo de Ageu foi o mesmo templo que o Deus encarnado entrou. Ah, quem está me entendendo aqui? É o templo que Jesus entra. Aleluia. É o templo que Jesus fica 3 dias lá com os doutores da lei. Aleluia, perguntando. Aleluia, então Deus está dizendo, olha, aleluia, maior do que o ouro e a prata é a minha presença, é a minha glória. Preste atenção. Você hoje tem duas opções, meu querido. Você tem 2 escolhas. Você pode ficar prostrado, lamentando pelo velho, pelo passado, pelo que não volta mais. Ou você pode se levantar e celebrar o novo de Deus, que tem uma graça superior, que tem uma glória superior. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. Existem essas 2 opções para você hoje. No livro de Jeremias, no tempo de Joaquim, Jeremias, Deus mandou Jeremias escrever um livro com todas as profecias que ele tinha profetizado da parte de Deus. E Jeremias chama Baruque, começa a ditar e a escrever o livro. E o livro tinha profecias duras contra o reinado de Judá, porque já estava no declínio, né? Jeremias viu, na verdade, os babilônicos entrarem e tomarem a cidade. E Jeremias estava denunciando, dizendo assim, se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso aqui. Este livro, esse rolo, foi passado para o escrivão do rei. E o escrivão do rei leva esse livro até o rei. E quando o rei lê as primeiras páginas de juízo, ele pega a faca e começa a cortar o livro. E retalha o livro todo e joga no fogo. Ele dá ordem para prender Jeremias. Jeremias se esconde, não consegue ser achado. Jeremias fica melancólico, diz que não vai mais pregar. Mas Deus vem mais uma vez sobre Jeremias. E Deus disse, Jeremias, escreva de novo. Escreva um novo livro. Jeremias estava chorando pelo livro que foi queimado, que foi rasgado. E Deus está dizendo assim, não, eu tenho um novo livro para você. E o mais impressionante dessa história é que quando Jeremias escreve um novo livro, um novo rolo, 12 capítulos a mais são acrescentados de profecias e de palavra de Deus. Olhe para o irmão e diga assim, o novo de Deus é muito maior. Deus está te chamando para essa experiência. Deus está dizendo hoje para você, larga esta experiência velha. Larga esse negócio, esse reme-reme, essa cantiga antiga. Deus tem um cântico novo para colocar em teus lábios. Quem me entende aqui? Deus tem um cântico novo para colocar em teus lábios, meu irmão. Então, Paulo vai dizer, as coisas velhas ficaram para trás. Por isso que ele diz, eis que tudo se fez novo. A nossa vida em Cristo é uma vida de propósitos eternos. Cristo morreu para que nós vivêssemos a realidade, diga comigo, a realidade da nova criação. Viver o novo de Deus é viver para o propósito divino. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas, diga comigo, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, é para um propósito divino. Só que a gente não entende uma coisa. O propósito de Deus na tua vida é maior do que a tua carreira,
a sua família, o teu casamento, maior do que o teu trabalho. Pois você pode escolher a tua carreira. Você pode escolher com quem você vai se casar. Você pode escolher o que você vai estudar, o carro que comprar. Mas o teu propósito não, pois ele vem de fábrica. Ele nasceu antes de você. Quem está me entendendo aqui? Então nós não escolhemos propósito, nós buscamos em Deus. E esse negócio de sentido da vida, que é o propósito, os anos agora que vão se passando com o avanço da inteligência artificial, quando a inteligência chegar no chamado nível ASI, que é superinteligência, eu estava pesquisando sobre isso. O trabalho, ele vai perder a importância que tem hoje na vida humana. E isso vai gerar uma ansiedade tamanha. As pessoas vão ficar se sentindo sem... Por que eu estou viva? Por que eu estou aqui? A busca pelo sentido da vida vai aumentar em muito. Ou seja, a humanidade vai ter que se voltar para a Bíblia mais uma vez. Porque o propósito não é inventado. O homem não pode dizer qual é o propósito da sua vida. Só aquele que te criou, Quem está me entendendo aqui? Só aquele que te gerou. Só ele pode dizer assim: olha, eu te chamei para isso. Eu te levantei para tal coisa. E quando você começa a viver esse propósito, a sua alma se completa nele. Deus está te chamando para isso. Nessa manhã, que coisa linda, hein? Deus está nos chamando para este negócio aqui. Preste atenção aqui. O Salmo 139 vai dizer: os teus olhos me viram. Salmo de Davi. A substância ainda é informe, ou seja, nem havia nenhuma forma. Só ali o semi junto com o... E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Davi escreve isso para mostrar para mim, para você, que ele estava vivendo aquilo que Deus tinha falado acerca dele. Tem uma frase que está em Atos, é uma coisa bem curta, eu vou só parafrasear, que é uma frase impactante. A frase diz assim, que Davi serviu a sua geração. Ah, irmão, isso aqui é muito forte. Sabe? É tipo assim, ele cumpriu aquilo que Deus falou acerca dele. Ele aceitou a vida que Deus tinha para ele. E serviu a sua geração. Ou seja, ele se permitiu que por meio da vida dele, outras pessoas fossem impactadas pela presença de Deus na vida dele. E Deus está nos chamando para servir a esta geração. Aleluia! Como sacerdotes reais, como formos 2 Pedro 2. Por quê? Aleluia! Porque servindo a geração, a glória de Deus é manifestada em nossas vidas. Então, eu já vou para o encerramento. Eu vou voltar para o 17 aqui. Diga comigo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Tudo isso só acontece se você estiver em Cristo. A gente gosta de falar chavões, né? Ah, as coisas velhas se passaram, meu irmão. Eis que tudo se fez novo, tal. Não. Paulo disse assim, não é bem assim não, viu, Bibinho? É se alguém, se você está em Cristo. Aí isso vai acontecer. Então não adianta você ficar com chavão, que o mundo espiritual não recebe chavões.
Não, tudo se passou, a coisa velha, tem que viver o novo. Não, é se alguém está em Cristo. Esta é a condição para que essa verdade faça parte da sua realidade. Existe uma verdade eterna, espiritual, e existe a sua realidade. Você hoje pode não estar vivendo em novidade de vida. Você hoje pode estar vivendo uma vida miserável, triste. Você hoje pode estar vivendo o que você não queria viver. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, e está em Cristo, é estar debaixo do seu senhorio. Quem está me entendendo aqui? Então, quando você está em Cristo, aí as coisas velhas passam. Aí tudo se faz novo. Quem está me entendendo aqui? O problema é que a gente pula essa parte. E a gente acha que é automática. Aceitei Jesus, pronto, nova vida. Não. Se alguém está, se alguém permanece. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, diga comigo, estar é permanecer. Ou seja, nós precisamos entender que as coisas antigas que ainda sentimos, a gente vive ainda, né? A carne, as coisas antigas, ainda sentimos com suficiente poder dentro de nós, apesar de tudo, foram descartadas pelo morrer do Cristo. Deixa eu te falar aqui como é. Podemos agarrar a nova vida no amor do Senhor vivo, como a possibilidade de vida que já lhe foi outorgada. Diga comigo, já me foi outorgada. Eu dei um exemplo de manhã cedo, tipo assim, o que é isso? Paulo está falando de uma questão posicional. Então ele está dizendo o seguinte: já existe a posição sua. Já existe o lugar da sua nova vida. Mas você precisa primeiro crer nisso. E depois você precisa tomar posse disso. É como se você você estuda e faz direito. E aí você vai, faz o teste lá da OAB. E aí você passa no teste. A partir dali, você pode exercer o direito, a advocacia. É a mesma coisa que você faz medicina, recebe lá o CREMEB, faz engenharia, recebe o CREA. A partir dali você é bacharel, você é especialista naquela área. Mas você pode decidir, a partir dali, a sociedade te vê como alguém capaz, alguém que pode exercer aquilo com maestria, autorizado, reconhecido. Mas você pode, como eu conheço pessoas que não exercem. Você pode pegar aquela carteira ali, botar debaixo. Não. Mas a posição existe. A liberação existe. A licença existe. O acesso existe. Você que não quer acessar. Você tem um acesso. Você tem a posição. Mas cabe a nós querer ou não. Então o que acontece que muitas pessoas que não entendem essa parte. Paulo não está falando de algo no futuro. Paulo está dizendo de algo que já aconteceu. Não é algo, não é uma experiência que vai não aos poucos. É algo que Deus já fez. Cristo já fez isso. Já existe uma cadeira para você. Essa cadeira é para você viver a nova vida, essa nova posição de Deus. O problema é que nós não entendemos isso. Ou estamos apegados à velha vida, ou achamos que Deus não pode trazer sobre nós experiências que vão suplantar isso. Então nós ficamos presos no passado, remoendo as coisas do passado. Eu passei por uma experiência terrível na minha vida, que eu já tinha dado como certo, que aquilo ali não ia mudar mais na minha vida. Eu achava que Deus não tinha condições de endireitar aquilo.
E Deus disse assim: não, eu tenho uma nova vida para você. Deus falou comigo, eu me lembro do lugar que Deus falou comigo isso. Sabe? Da rua, do bairro, eu dirigindo o carro. Deus disse assim: eu tenho uma nova vida. Você não vai continuar assim. Porque o que eu tenho para você é uma nova vida. E eu tomei posse daquela palavra. E Deus fez algo que eu achava impossível fazer. Mas só porque eu criei. Então talvez você esteja vivendo hoje uma experiência, você não está bem. Você está vivendo uma vida que não está legal. Mas não foi isso que Deus escolheu para você. Deus tem uma nova vida para você. E Ele está te chamando para essa vida. Ela já existe. Ela não será criada. Deus não vai criar nada novo. Ele já existe. É você que tem que se reposicionar nesta manhã. Quem está me entendendo aqui? É você que tem que se reposicionar. Mas para se reposicionar, é necessário deixar o velho. O fim do antigo, do velho, e a irrupção do novo vão se realizar visivelmente em nossa vida real, quando nós tomarmos posse dessa verdade. Deus está te chamando hoje. Hoje não é culto de Réveillon, hoje não é culto da virada, mas seja bem-vindo ao novo de Deus. Olhe para o irmão e diga assim: seja bem-vindo ao novo de Deus. Porque Ele está te chamando para essa experiência. Fique de pé. Eu vou encerrar no horário. Ele está te chamando para essa experiência. Eu quero chamar você aqui na frente. Deus falou com você? Vem aqui à frente. Você que vive o tempo todo igual aquele disco arranhado. Pessoas que vivem a mesma cena o tempo todo, mas você está preso àquela experiência, boa ou ruim. E você às vezes pede para Deus: não, eu quero viver aquilo de novo. Não, você não vai viver aquilo de novo. Mas o que Deus tem para você, meu amado, minha amada, é algo tão superior, é algo tão mais sublime, e que você está sendo convidado hoje, você está sendo convidada hoje a viver isso, a deixar esse discurso velho. Você se identificou, sabe? Toda hora a gente remoe isso. Volta e meia você está tocando no mesmo assunto. Ah, mas se eu pudesse, se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse aceitado, se eu tivesse aceitado. É como se Deus não pudesse te dar algo superior. Mas você precisa entender hoje que a vida que Deus tem para você, ela é superior a tudo aquilo que você já viveu um dia. É a vida nele. É a posição nele. Nada vai suplantar. É tão superior que Paulo chega ao absurdo de dizer que se você tivesse conhecido Jesus na carne, você não poderia mais ficar com a experiência que você conheceu ele na carne, mas com a experiência agora que você vai conhecê-lo ele no Espírito. A experiência do Jesus ressurreto. A experiência do primogênito de Deus. Essa é a nova vida que Deus tem para você. Tem pessoas que precisam vir aqui, que ainda estão aí no banco. Você tem que se livrar disso, irmão. Chega com esse discurso, chega. Ah, mas foi fulano de tal. Ah, mas foi por causa desse cano. Não, chega! Esquece. É uma culpa que você carrega. É uma decisão que não tomou. É uma decisão que tomou errado. É um problema que aconteceu. E Deus está dizendo assim: eu posso fazer muito mais. Eu posso te levar num lugar muito maior. Eu posso te dar uma paz que você nunca teve antes. Eu posso te dar uma saúde que você nunca pensou em ter na sua vida. Eu posso te dar um relacionamento tão superior ao outro, ao antigo. Mas você precisa
se abrir para mim. Você precisa abraçar esta nova vida. E abraçar a nova vida é deixar os antigos planos de lado, as antigas vontades, os antigos desejos. Os céus estão gerando uma nova vida para você.